Este programa tem o apoio de BetClick. Tô? É a Luana. Olha, eu estou aqui no meio da Estrada Nacional 221 e precisava de mais relva de estádio, amigo. Quantos rolos? Sei lá, diriam uns 2000. Ah, e um trator que ande na água, porque eu também vou às ilhas. Obrigada. Liga Portugal BetClick. Em nome do futebol, vamos todos a jogo. Arranca agora mais uma edição de E o Vencedor é. Nos próximos minutos falamos de desporto aqui na Rádio Observador e há notas para ficarmos a conhecer no horizonte. Hoje conto com um painel de excelsa qualidade. Vou ter comigo para comentar a atualidade esportiva o Augusto Inácio, o Luís Pinto Coelho, o João Castro e também o Pedro Henriques. Meus caros, sejam todos muito bem-vindos. É um gosto enorme estar aqui a fazer este programa convosco. Vamos começar pelos Jogos Europeus, sendo que mais daqui a pouco vamos também falar do que é que pode ser o jogo do Sporting com o Vitória Sport Clube, mais logo no estádio de Alvalade, mas começamos pelas equipas europeias, ou melhor, pelas equipas portuguesas nas provas europeias. O Benfica empatou a um golo com o Hearts, segue em frente. O Sporting Braga empatou a 0 com o Dinamo de Minsk, que segue também em frente nas provas europeias. Augusto Inácio, sempre muito bem-vindo. Vou começar por ti, por estes dois jogos, dois empates, mas que sabem, de certa forma, a vitória para as equipas portuguesas. Mas mais do que abordar o resultado, que indicadores é que já podemos retirar, quer de Sporting Braga, quer de Benfica? Boa tarde a todos. Diria que foram jogos diferentes para as duas equipas, devido aos resultados que tinham obtido. O Benfica já tinha ganho por 6-1 na Luz perante o Hearts e agora ia jogar à Escócia e aproveitou esse mesmo jogo, com essa diferença de gols que tinha de avanço, para rodar certos determinados jogadores. Só 4 jogadores que tinham jogado essa partida na Luz é que repetiram a titularidade, todos os outros jogaram pela primeira vez de início. Enfim, foi um Benfica que na primeira parte até teve alguma qualidade. Sudakov tentou pegar na batuta, o Sheldrup tentou entrar para a esquerda, o Duletabáquio na direita. Enfim, é um Benfica com uma Manu central, fez ali experiências, um meio campo que sinceramente é um grande calcanhar daqueles que o Benfica tem neste momento, juntamente com o central. Mas o que é certo é que o Benfica na segunda parte caiu de rendimento, talvez devido a essa rotina de jogo que esses jogadores menos jogados têm e que não têm ritmo competitivo, que foram abaixo, como se chama dizer, fisicamente. O Benfica ressentiu-se e o Hearts viu-se ali muito perto da baliza do Benfica, a querer marcar gols, até conseguir marcar um que estava em vantagem, mas o Benfica pouco depois, 3 minutos depois, fez o empate pelo Cabáquio. Enfim, diria que o Benfica cumpriu com aquilo que era a sua posição no momento do resultado da Luz, mas diria que em termos exibicionais o Benfica demonstrou graves lacunas e muita inconsistência, principalmente na segunda parte. O Braga, por sua vez, já tinha uma tarefa difícil. É verdade que jogou na Bulgária, não jogou na Bielorrússia, mas mesmo assim, 1-0 em Braga, com um resultado muito apertado, conseguiu um empate, 0-0, conseguiu passar à fase seguinte. Foi bom para o Braga, foi bom para o futebol português, mas o Braga, tal e qual como o ano passado, também anda à procura do seu melhor no início da época e pelo caminho vai deixando pontos, vai, como empatou agora no Moreira no início do campeonato, as coisas um bocadinho apertadas com o Dinamo de Minsk, que está perfeitamente ao alcance do Braga e que o Braga sentiu enormes dificuldades. É um Braga que anda à procura também do seu timing, do seu melhor, que ainda não o encontrou, mas estamos num princípio da época e isso é natural. Luís Pinto Coelho, podemos falar num Benfica e num Sporting Braga que cumpriram ou também apontas essas lacunas de que falava o Augusto Inácio? Sim, eu acho que os dois jogos foram dois jogos pobres e acho que os dois jogos mostram que as duas equipas têm que ir rapidamente ao mercado para comatar carências. O Braga continua a ser uma equipa que tem muita posse, circula muito bem a bola, mas depois é pouco incisiva no último terço. Precisa claramente de um ponta de lança de outro nível, porque o Paulo Vítor é um grande jogador, mas não é um matador. É um jogador muito móvel, com muita qualidade técnica, e o Braga precisa de acrescentar qualidade no último terço, e o Benfica precisa do Palhinha e depois precisa de um central, porque parece-me que a equipa defende bastante mal. Dá muito espaço, contra equipas um pouco mais perigosas vai sofrer muito.
O que interessou foi a passagem das duas equipas, mas há muito a melhorar porque foram duas exibições bastante pobres. João Castro, o que é que identificas como aspectos a melhorar, quer no Benfica, quer no Sporting de Braga? Olha, boa tarde a todos. Foram 2 jogos cinzentos, assim como está o tempo hoje na cidade do Porto. Acho que foram jogos assim muito cinzentos. Farrusco, como dizia há pouco o João Miguel Santos. Exatamente, foi assim farrusco, mas deu para passar. Mas a verdade é que Portugal também perdeu pontos no ranking, não é? Podia ter conquistado 2 vitórias, estavam ao alcance e acaba por não somar esses pontos que podem ser importantes. Mas em relação ao Benfica, lá está a questão central. Acho que é premente a questão central do Benfica. Luca Bacchi, apesar do golo, acho que é um jogador que não está a mostrar muito andamento para o que o Marco Silva quer e acho que o Benfica tem que pensar realmente também no outro extremo. Pese embora obviamente para este ano nota-se que está muito bem e o Scheller pode vir a subir se ficar no Benfica, mas acho que o Benfica se calhar vai precisar de outro. No Braga tem o Jorge Zubin, não é? O ponta-lança está a jogar o Paulo Victor, mas vamos ver quando joga. Mas o Braga falta-lhe os últimos 30 metros e com a saída de Salazar nota-se mais. E portanto acho que falta ali realmente criatividade e qualidade também agora no último terço, sobretudo nos últimos 30 metros, porque isto não é futebol sem balizas. Se fosse o Braga era campeão e portanto é preciso ali maior acutilância no espaço criativo e na fase de criação. Vamos ver se realmente o treinador consegue pôr a funcionar ou ir buscar alguém que ajude também esse processo. Pedro Henriques, quero também ouvir-te sobre este tema. Bom dia. Sim, o Marco Silva, relembrar que mudou 7 titulares e, portanto, jogou com um resultado, mesmo que não quisessem, mentalmente, de 6-1. E isso iria condicionar tudo o que era o jogo. E depois relembrar que o Benfica teve 61% de posse de bola, na minha rua tinha marcado mais 2 golos, porque teve 11 cantos contra 0 e na minha rua cada 5 cantos é um golo. E depois tem 20 remates contra apenas 5. Dos jogadores, acho que o Sudakov, com as oportunidades que está a revelar-se o tal criativo, e ontem teve, sobretudo na primeira parte, um grande jogo. O José Neto, que foi melhorando, no meu ponto de vista, ao longo do jogo, e fez a assistência para o golo. O Prestiani está num grande momento de forma e o Luca Bacchi, que até inclusive disse no final que está lá para ajudar e que vai ficar no Benfica, portanto não se fez rogado e acabou por marcar mesmo um golo e portanto tudo está certo quando as coisas acontecem assim. Agora também acho que fica sempre aquela sensação que o Benfica, mesmo que em serviços mínimos, deveria ter ganho o jogo, nem que fosse só por não só pela questão dos pontos, mas também pela aquela questão que é a impedância da vitória, e quer queremos que não, são 2 empates seguidos que o Benfica tem e isso não é bom em termos emocionais e para a parte dos adeptos. O Braga sofreu um bocadinho, acabou por valer-se, mas os jogos também são em 2 eliminatórias, portanto agarrou-se muito à primeira eliminatória, foi um empate assim com muito suor. O Ricardo Horta, para mim o melhor jogador em campo, e ainda mandou lá uma bola ao ferro, e depois o Braga que acaba com 4 centrais em jogo, portanto para segurar claramente aquilo que era o resultado da primeira mão, portanto acabou por também em serviços mínimos, mas com um jogo de grau de dificuldade maior, acabou por fazer aquilo que era o mais relevante e importante, tanto para Benfica como para Braga, ambas as equipas, que foi passar, digamos, à derradeira fase para entrar na fase de grupos. Seguem em frente Benfica e Sporting Braga nas competições europeias. Hoje começa a segunda jornada da Liga Portuguesa. A primeira Liga Portuguesa é no estádio de Alvalade. Às 8h15 o Sporting recebe o Vitória. O Sporting que vem de um empate, o Vitória vem de uma derrota na jornada inaugural. Augusto Inácio, para os Leões só a vitória interessa, sobretudo depois desse empate na primeira jornada. A questão é que tipo de resposta é que podemos esperar dos Leões e com ou sem Soares no 11? Pois, aí está, tocaste no ponto. O Vitória vem de uma derrota com o Arouca em casa, que é traumatizante, como se sabe. O Sporting, depois de estar a ganhar 2-0 na Amadora, deixou-se empatar 2-2. E aquilo que consideraram que foi um frango do Rui Silva, do 2-2, esqueceram-se de dizer que o Rui Silva foi aquele que salvou o Sporting não sofrer o terceiro gol, e isso nunca foi enaltecido. Mas diria que são 2 equipas que andam à procura de uma vitória para os motivar, moralizar e pôr alguma calmia naquilo que é o nervosismo e a ansiedade já está instalada nos 2 clubes. Diria que há esse problema, quer queiram, quer não, podem disfarçar o que quiserem ao problema Luís Soares. Esse problema é bem evidente e não são os jornalistas que inventam essas histórias, foram ditas lá por dentro, quem está lá dentro e pôs a informação cá fora, por isso alguém ali anda a dizer coisas cá para fora que não devia dizer. Mas diria que o Sporting hoje, se não ganhar, tem aqui um problema muito grande, porque Rui Borges está um bocado fragilizado, Luís Soares
Parece que o mundo de um momento para o outro ficou à volta dele, ele pensa que é na redoma do mundo. Diria que o Suárez hoje não vai jogar, é a minha sensação. Vai jogar o Iannides, que jogou muito bem no jogo Estrela da Amadora. Suárez não está em forma, e como não está em forma, não é como o Roberto Martínez, não estás em forma, mas és convocado e jogas. Aqui no Sporting, não estás em forma, joga o outro, que é o Iannides, está-se a portar bem. Por isso vai ser um jogo de sensações estranhas. Se o Sporting ganhar, pode acalmar um bocadinho. Se o Sporting não ganhar e só que empate, se calhar, provavelmente, vai surgir outras coisas de lá de dentro, que alguém tem vontade de dizer as coisas que se passam lá dentro. João Castro, que Sporting é que prevês para mais logo, frente ao Vitória? Acredito que seja aquele Sporting que jogou durante 70 minutos com o Estrela da Amadora. Assim eu desejo, que seja esse Sporting e não depois dos últimos 30 minutos. Mas há o risco desses 30 minutos aparecerem? Eu acho que sim, há sempre o risco desses minutos aparecerem. Se meter jogadores que não estão em forma a jogar em vez de outros que estão em forma, se der sinais lá para dentro que é só para segurar o jogo, as coisas podem complicar. O Vitória também tem bons jogadores e, portanto, e está numa situação, uma derrota inesperada em casa com o Arouca, 2 derrotas em Guimarães tem um peso enorme e começa a pesar ali um bocadinho. E, portanto, para o Sporting é a mesma coisa. Eu acho que hoje nem não chega só a vitória, por acaso. A vitória é fundamental, pronto. Mas eu acho que o Sporting, mais do que a vitória, vai ter que conseguir uma boa exibição para apagar alguns pequenos incêndios que estão-se a verificar. Também acho que vai jogar o Iannides de início. Não sei como é que eles treinaram, obviamente isso depende disso. A questão depois nem é quem é que joga de início, é depois quais são as opções que o Rui Borges utiliza no decorrer do jogo, que eu acho que isso é que pode ser determinante. Não há jogos ganhos aos 60 minutos quando está 2-0, e acho que essa é a lição que o Rui Borges tem que aprender. Vamos ver. Eu espero um Sporting que entre muito forte mesmo, reação à perda, pressão, que tenta abafar logo o Vitória, marcando cedo e tentando facilitar as coisas para o seu lado, para retirar obviamente essa pressão que vai haver perante o resultado, o empate. E não foi só para o empate, é a maneira como empatas, porque se fosse ao contrário, imagina o Sporting a perder 2-0 e conseguir empatar 2-2, é totalmente diferente. E só aqui uma nota, é a estreia também do Lions Corner, lá uma bancada VIP na Superior Sul, onde já vai ter um painel eletrónico, já se consegue ver ao longe o resultado, o tempo, etc. Portanto, fica também aqui essa nota dessa mudança estrutural no estádio. Meus caros, temos de acelerar e muito. Pedro Henriques, vou pedir-te 30 segundos para perceber o que é que achas que vai ser este jogo e escolhas para a tua aposta para o 11 do Sporting. Sim, na minha aposta só muda um jogador. Eu acho que só vai acontecer isso. Portanto, vai jogar o Rui Silva, vai Iannides, Quaresma, Gonçalo Inácio, entra o Maxi Araújo, esta é a mudança, depois Altamira, Dumbiá, Génis, Alazar, Flávio Gonçalves e Iannides. Portanto, não há grandes dúvidas. A única questão é, e termino com isto rapidamente, é rasgarem o papel que o Rui Borges neste momento já tem com as substituições e com os tempos. Se conseguirem fazer desaparecer esse papel, pode ser que corra bem. O homem vai já com as substituições feitas, ainda não aconteceu o jogo, depois faz aquilo que fez, tirou o Flávio Gonçalves, que era só o melhor jogador em campo. Rajem lá o papel, que assim o Sporting é capaz de ganhar. Luís Pinto Coelho, amanhã é dia de Futebol Clube do Porto, teremos tempo para analisar esse encontro. Para já, quero conhecer as tuas notas e os teus campeões do dia de hoje, no minuto, por favor. Até menos do que isso, não preciso do minuto. Vou dar aqui um 17 ao Vítor Bruno, que conseguiu o apuramento com o Anderlecht. Eu acho que é um bom clube para ele relançar a carreira. E gostava muito que ele tivesse sucesso. Foi uma passagem difícil num Porto, num contexto complicado, mas gostava que ele relançasse a carreira e tivesse sucesso no Anderlecht. João Castro, não. Augusto Inácio, vamos conhecer as tuas notas e os teus campeões, por favor? O Luís Pinto Coelho tirou-me também o destaque. Para mim também é Vítor Bruno, dou nota 16. Nos 5 jogos oficiais tem 4 vitórias e um empate. Ontem ganhou o Oppo 3-2 em casa, depois ter ganho na Grécia 1-0. Está bem lançado e eu também gostaria que o Vítor Bruno tivesse sucesso num clube difícil, com poucas soluções, que eu sei que tem poucas soluções naquele plantel, mas para já as coisas estão a correr bem. Nota 16 para o Vítor Bruno e nota 14 também para o Benfica e para o Braga, quer queiramos, quer não, passaram à fase seguinte e por isso merecem este destaque. Deixa-me só dizer que sem nota, as sentidas condolências à família do ex-presidente do Vitória de Guimarães, Emílio Macedo, que faleceu ontem, aos seus amigos e ao Vitória e à família de Emílio Macedo, os bons sentimentos.
João Castro, vamos então ficar a conhecer as tuas notas e os teus campeões. 40 segundos, por favor. É nota 14 para o Benfica e para o Braga por terem cumprido, e não é mais porque não venceram, obviamente, o jogo. E aqui hoje é uma nota de antecipação para o Rui Borges. Espero que tenha o 16, se correr mal vai ter um 8. E, portanto, muita atenção, porque é fundamental vencer os jogos todos até à paragem das seleções. E fechamos com as notas do Pedro Henriques. Porque era a minha nota 15 para Braga e para o Benfica, porque mesmo em serviços mínimos, vamos dizer assim, cumpriram o mais relevante e importante, que é chegar, digamos, à fase derradeira, os playoffs, portanto, para acesso às Ligas Europa, a Liga Conferência, e, portanto, mesmo com empates, cumpriram. Nota 15. E é com estas notas que encerramos a edição de hoje de E o Campeão é, com a análise do Pedro Henriques, do Luís Pinto Coelho, do João Castro e também do Augusto Inácio. A todos, um grande abraço. Até uma próxima. Este programa tem o apoio de BetClick.